Olá, nos remédios constitucionais, vamos falar agora do mandado de injunção. O mandado de injunção tem previsão no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, que prevê o que conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, havendo questões que se tornaram inviável o direito das liberdades constitucionais prerrogativas à nacionalidade, à soberania, à cidadania, é possível, é cabível o mandado de injunção. Então, os requisitos para interpor o mandado de injunção, quais são os requisitos constitucionais? Primeiro, a existência de norma constitucional de eficácia limitada, prevendo direitos, liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania. Então, a existência de norma constitucional de eficácia limitada. E a segunda questão que deveremos observar, que é um requisito constitucional, é a ausência de norma regulamentadora, que, tornando inviável o exercício dos direitos mencionados no requisito, a omissão do poder público. Então, o poder público fica omisso, então é cabível um mandado de injunção para que aquilo aconteça, porque, de fato, como o caput do nosso inciso, do nosso artigo, o caput do nosso artigo, e como lá enunciado no inciso 71 da Constituição Federal, fala que as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania, então, com essas questões, necessário se faz, então, a norma regulamentadora não está sendo eficaz, está havendo a omissão do poder público, para, então, é possível impetrar mandado de injunção. A finalidade, então, do mandado de injunção, o quê? É suprir a falta de norma regulamentadora de um direito constitucionalmente previsto. Então, era possível e está tendo a omissão. A natureza jurídica é uma ação civil constitucional. Quem pode ser o sujeito? Quem é o sujeito ativo e o sujeito passivo? O sujeito ativo é qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, interessada na questão propriamente dita, e o sujeito passivo é o órgão, o poder, incumbido a elaborar a norma que está se omisso e não elaborou. Então, o sujeito ativo é qualquer pessoa física ou jurídica que tem interesse na questão, e o sujeito passivo é o órgão, o poder, incumbido de elaborar a norma e não elaborou. A característica, a competência para impetrar o mandado de injunção, aí varia de acordo com o órgão ou autoridade que cabia a edição da norma regulamentadora, a norma de regulamentar, e não o fez. Então, depende disso aí, na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, aí eu vou ver então aí o órgão, a competência para julgar. E as custas e advogados dependem de pagamento de custas, mandados de injunção, e é indispensável um advogado, não tem como impetrar um mandado de injunção sem advogado. Agora, uma vez impetrado o mandado de injunção, quais são os seus efeitos da decisão? Então, reconhecido o estado da norma legislativa, da omissão do poder público, será deferida a injunção para determinar um prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Então, vai determinar qual o prazo que o órgão municipal, então estadual, então federal, tem para regulamentar a norma. Então, determinar na sentença, será determinado o prazo razoável para o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. E vai estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades, então das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação própria, visando exercê-los aí, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Então, além disso, vai estabelecer ali, caso não supra a mora legislativa no prazo determinado, quais são as prerrogativas que poderão ser interpostas, quais as condições que o interessado para promover uma ação própria. Então, esse prazo, ele será dispensado, esse prazo que será interposto, quando comprovado que o impetrado deixou de atender
em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Aí será imediato. Então, vai verificar aí essas questões. E agora, o mandado de injunção coletivo é os direitos, as liberdades, as prerrogativas protegidas no mandado de injunção coletivo são as pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. Tá? Então, quem poderá ser esse impetrantes? Partidos políticos com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classes ou associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de pelo menos um ano, o Ministério Público, a Defensoria Pública podem impetrar mandado de injunção coletivo, que o mandado de injunção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por um grupo de classe ou então categoria. E os impetrantes, partido político, organização sindical, Ministério Público, Defensoria Pública, são os que têm aí a possibilidade de mandado de injunção coletivo.